E aí essa é a primeira aula dessa série aqui que a gente vai refletir sobre aspectos relacionados ao nosso planejamento. Boa noite! Vamos iniciar a nossa aula express de férias. Você pensou que ia se livrar de mim durante essas férias de julho? Pois é, se enganou. Cá estou eu nas férias na aula express, porque afinal de contas nós somos PhDs, professoras humanas em desenvolvimento, que não param nunca. Então, a proposta é a gente estar também mantendo os nossos encontros uma vez da semana durante as férias. Muito boa noite para vocês que estão chegando. Me conta aqui quem é PhD antiga. PhD é o termo que eu uso para as minhas alunas, as minhas professoras humanas em desenvolvimento. E aí a gente tem algumas PhDs que acompanham aqui o perfil desde o comecinho, há pouco mais de 2 anos aqui que a gente começou a produzir conteúdo neste canal. E tem as novas, as recentes que chegaram agora. Olha só, PhD nova, muito bem-vinda. Sofia, a Miriam já é PhD antiga, hein? Essa é a ideia aqui do mês de julho, então. Vai ser a gente estudar alguns aspectos relacionados à nossa prática pedagógica, a melhoria contínua da nossa prática pedagógica, como eu sempre digo para vocês. E também vai ser para a gente aprofundar alguns aspectos relacionados ao planejamento para o próximo semestre, né? Porque, afinal de contas, as férias, elas servem para que a gente dê aquela, né, relaxada, para que a gente se reorganize, para que a gente organize o nosso entorno, para que o nosso retorno torne-se cada vez mais leve, porque é assim que a gente quer desempenhar o nosso trabalho. Aqui o tema da nossa aula, mas antes disso queria dizer para vocês que eu quase fui sabotada para iniciar essa aula aqui. Ela é uma aula express, então eu tenho o desafio de tratar aqui do nosso tema em 40 minutos, porque afinal de contas a gente está de férias, afinal de contas é sexta-feira e afinal de contas já são 20h20. Então, até 21 horas a gente termina aqui de fazer a nossa reflexão. Mas quase fui sabotada. Meu marido chega e me chama pra... Geralmente, quando as aulas são 19h19, eu não consigo jantar antes, eu janto depois. Mas como foi 20h20, eu falei, vou jantar então. Chega com isso aqui, olha só, com esta situação aqui. Este prato que ele fez. Ele não comprou lá na rotisseria, não comprou o nhoque, ele fez esse nhoque aqui. E aí eu vejo isso, gente, não tem como, olha aqui dizendo a Clara da Rede Pública, não tem como você comer um prato desse. Quem é que gosta de nhoque? Coloca aqui pra mim. Se você gosta, não gosta. Não tem como comer um prato desse sem um bom vinho, né? Eu amo demais tomar vinho. E aí qualquer contexto é pretexto. E aqui, ó, você já vê que tem a ver com o tema da aula, hein? Esse prato que ele fez hoje me fez lembrar de uma viagem que a gente realizou quando éramos mais jovens. A gente estava contando, faz 10 anos que a gente fez essa viagem, que foi pra Itália. E aí uma das comidas mais maravilhosas que a gente comeu na vida foi em um restaurante ali de vila, numa vila em Firenze. E era um restaurante bem regional ali, não era muito turístico. E aí eles têm esse hábito, né, de oferecer o prato e já indicar um vinho, um bom vinho. E aí esse vinho, ó, é do grupo da mentoria Camila, que bom. E aí esse vinho acompanhando o prato, eles costumam sugerir, olha, esse vinho é perfeito para acompanhar esse prato e tudo mais. E aí me fez lembrar ali, quando ele fez esse nhoque, eu falei, não, precisa acompanhar um vinho, né? Eu preciso complementar este contexto, trazer ali mais significado para esse contexto e rememorar aquela situação que a gente viveu, aquela vivência, aquela experiência que a gente teve. E aí você vai falar pra mim, Ilma, mas isso não tem nada a ver com pedagogia? Como assim não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque eu costumo dizer que a pedagogia que a gente reflete aqui, ela tá para além dos muros da escola. Então, numa simples refeição ali, você consegue perceber elementos que trazem pra gente a construção de um contexto. Veja só. E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. E pensa que eu não trouxe o vinho? Tá aqui, meu vinho. Porque não dá pra gente engolir vinho, gente. A gente tem que degustar, né?
Quem gosta, tchim-tchim, tem que degustar, é maravilhoso. E eu gosto de vinho seco, vinho, né, daqueles bem levinhos, só que não. Bom, e aí vou colocar aqui a temática da aula para quem for chegando já ver. Quem é assim, tem um sangue na Itália como eu, me conta. Nossa, eu tirei milhares de fotos, ele me sabotou mesmo, porque as fotos da aula estavam todas organizadinhas ali. Eu tirei várias fotos do nhoque e ficou tudo para baixo as fotos, sabe? Que eu gosto de passar os slides para vocês acompanharem aqui. E quem estiver ao vivo nessa aula, vai me mandar um direct. E aí eu vou compartilhar com vocês o material da aula. E quem tiver também lá no grupo de Aula Express também vai receber o material da aula, tá bom? Então se você estiver no grupo ou estiver aqui assistindo, eu posso compartilhar com você depois. Essa é a primeira aula dessa série aqui que a gente vai refletir sobre aspectos relacionados ao nosso planejamento, a melhoria contínua da nossa prática pedagógica e aquilo que a gente pretende fazer agora para o segundo semestre. Vocês escolheram, elegeram essa temática, que eu acho bem desafiadora, porque eu ainda tenho várias questões que estão sendo elaboradas sobre como a gente pensa sobre contextos e propostas pedagógicas. Porque quando veio esse conceito de contexto, a gente sabe que vieram também várias questões, né? Será que a gente está fazendo mais do mesmo e só está substituindo nomes? Será que o contexto são os tais dos cantinhos anteriormente que a gente organizava em sala de aula ou na sala de referência, né? Como hoje a gente chama. E essas propostas pedagógicas, do que se tratam essas propostas pedagógicas? Será que contexto e proposta são sinônimos? Será que eu tenho tipos de contexto, então adjetivos ali que diferem, que fazem os contextos serem diferentes? Então a gente vai pensar sobre tudo isso. Me diga aqui, né, quem está acompanhando, nos comentários, o que vocês entendem por contexto. Vocês já tiveram contato com esse conceito que está atrelado mais às pedagogias participativas, não que não exista um viés, né, de significado de contexto dentro da pedagogia transmissiva, mas que veio abarcando ali todos os significados em torno da prática de pedagogias participativas. Então, geralmente, a gente escuta falar desse conceito dentro dessa perspectiva de pedagogias participativas. E aí, quando eu falo disso, né, às vezes você está tendo aqui o primeiro contato, são aquelas abordagens inspiradas em pedagogias como Montessori, como Waldorf, como a abordagem Reggio Emilia. Então, essa perspectiva em que a gente não tem a transmissão do conhecimento para o aluno, mas a gente tem a participação dele nessa construção do conhecimento. E aí ele é o protagonista, né? Ele desempenha um papel de protagonista nesse processo, assim como o professor, só que no seu papel. Coloquem para mim, então, que vocês já sabem sobre como elaborar contextos e propostas pedagógicas e o conceito de contexto que vocês entendem. Eu gosto bastante de começar qualquer assunto, qualquer conceito a partir da etimologia da palavra. Então eu vou lá para a origem, eu vou para o uso primário da palavra e eu, como professora de língua portuguesa, né, como formada em letras ali, português e italiano, até por isso do meu apreço pela Itália, eu tenho essa tendência de sempre buscar ali qual que é o significado, quais são os sinônimos, qual que é a origem etimológica dessa palavra e de que maneira ela está sendo utilizada dentro daquele âmbito que eu estou analisando, no nosso caso, o âmbito pedagógico. E aí eu fui lá buscar, claro, né, no dicionário ali, quais são as referências que a gente tem quando a gente vai definir a palavra contexto. Quando a gente vai para a origem etimológica da palavra, a gente vai ver que vem do latim contextus, que é uma forma derivada do verbo contecere. E aí, que significa tecer junto, tecer com. E aí a gente vai ver que é uma composição da palavra com texto. E texto é tecer, tecer de tecido, né? Aquele emaranhado, aquilo que junto faz sentido, é único, é uno. E aí essa palavra, ela é composta, então, por esse prefixo que indica a união, esse conjunto, e esse outro verbo que significa tecer. E sugere, então, a ideia de algo que está
ter sido junto, relacionado, interligado, que está unificado. Então, essa noção de interligação e de relação é que vai ser fundamental para a gente compreender a importância do contexto no âmbito pedagógico, quando a gente interpreta ali uma mensagem, uma situação. E aí pensem só, bom, a gente já entendeu então que contexto é algo relacionado à unificação, tecer junto, algo que é o uno ali. E esse contexto, ele transmite uma mensagem, ele nos revela uma situação. E aí, se a gente pensar nisso dentro do âmbito pedagógico, o que vai ser então esse contexto? De que maneira eu vou entender o que é um contexto para que eu possa aí sim elaborar um contexto dentro desse âmbito pedagógico? Aqui eu trago para vocês, então, uma definição do que é contexto lá quando a gente vai consultar no dicionário. Tá relacionado às circunstâncias ou às informações que envolvem um evento, uma situação, uma declaração, no caso de um texto, né? E que fornecem um significado mais completo ou preciso. Vamos pensar então no âmbito pedagógico quando a gente pensa no contexto, em o que é construir um contexto. Quando a gente está num ambiente ali escolar ou não escolar, num ambiente que está sendo preparado para que a criança desenvolva ali, né, suas vivências, suas experiências, para que a gente proporcione um ambiente para a criança, a gente precisa pensar em vários aspectos. E esses aspectos vão estar relacionados à mensagem que eu quero transmitir para quem estiver ali naquele ambiente. É claro que essa mensagem ela vai ser transmitida para diversos agentes, que são as pessoas envolvidas no processo, que eu sempre digo para vocês. Considerar todos os seres humanos envolvidos no processo. Não apenas ali a criança, mas principalmente ela. E aí eu quero transmitir para essa criança uma mensagem. Eu quero que ela compreenda aquele ambiente de uma maneira direcionada. De alguma forma, de uma maneira direcionada. Então eu quero que ela entre naquele ambiente e ela entenda qual que é a mensagem que eu quero transmitir, que ela entenda o que aquele ambiente tem para oferecer, que ela entenda quais são as relações que ela pode estabelecer com aquele ambiente e com os objetos que estão ali selecionados e posicionados, a partir até da maneira que eu escolho selecionar e posicionar esses objetos. A partir das cores, a partir do cheiro, né, do aroma, a partir, enfim, do tipo de material, da matéria-prima relacionada àquele material. Então, eu vou pensar nos ambientes a partir dessa perspectiva, de qual mensagem que eu quero transmitir, de que maneira eu quero que a criança entenda aquele ambiente. Já pararam para pensar sobre essa perspectiva? Porque às vezes a gente acha que é só a gente pensar ali em organizar o cantinho ali, vai ter um cantinho do livro, tem um cantinho disso, um cantinho daquilo, um cantinho, né? E aí a criança já vai interpretar ali o que ela precisa fazer. Mas quando a gente pensa no contexto, a gente está pensando em algo mais amplo, porque é algo que vai estabelecer como que aquela criança vai se relacionar, não só com o ambiente, mas também com tudo que estiver envolvido, inclusive com as pessoas que estiverem naquele ambiente. Então, os seus pares, né, as demais crianças, o próprio educador, né, todos que circulam ali, de que maneira ela vai se relacionar com os objetos, como que ela vai estabelecer essas relações. Então, esse ambiente, ele vai transmitir essa mensagem, ele vai passar para essa criança essa mensagem. Aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente chega num ambiente, que é um ambiente super formal, um ambiente silencioso, a gente chega num consultório, por exemplo, um consultório médico, a gente entende a mensagem daquele contexto. A gente sabe que a gente não pode chegar naquele ambiente ali gritando, toda esbaforida. Afinal de contas, a gente sabe
do que se trata a partir de elementos que estão ali estrategicamente e intencionalmente posicionados, a partir da escolha das cores desse ambiente também, da disposição ali das coisas que estão compondo aquele ambiente. Então a gente já entra sabendo, recebendo uma mensagem de como se comportar naquele ambiente, de como se relacionar naquele ambiente. Então, quando a gente pensar em contexto no âmbito pedagógico, a gente vai pensar a partir dessa perspectiva, de qual mensagem que eu quero transmitir e o que eu quero que a criança entenda naquele lugar. E aí, para isso, a gente vai ter aqui algumas estratégias e a gente vai passear por essas estratégias. Mas antes disso, eu gosto sempre também de trazer um respaldo teórico, né? Uma base teórica. Porque a gente vai pensar, então, antes de pensar no como, a gente vai pensar no que é, de fato, então, elaborar um contexto. O que a gente quer dizer com isso? O que eu quero dizer quando eu digo que eu vou elaborar um contexto? O que vocês acham? Coloquem aqui para mim. O que vocês acham? O que vocês pensam? Quais são as ações que estão ali pressupostas quando eu vou elaborar um contexto? Quando eu vou pensar neste cenário, nesse ambiente, em organizar esse ambiente. Eu trago como inspiração uma base teórica que é claro que vão ter outras bases teóricas, é claro que vão ter outras referências teóricas, inclusive até mais específicas sobre contexto, mas eu quero trazer uma perspectiva ainda anterior ao contexto, que é quando a gente pensa no ambiente, no espaço ali, né, do âmbito pedagógico, espaço educativo, seja ele de educação formal ou não formal, enfim, um espaço que acolhe a infância. E aí, eu trago como referência primeiro ali a que a Camila colocou, idade, os materiais, o ambiente, o tempo. Vamos colocando aí os elementos para a gente ir pensando. É bom a gente construir, né, o nosso conceito juntas, pensando juntas aqui, você construir o seu entendimento a partir da sua reflexão mesmo, das suas inferências. E aí eu gosto de trazer essas inferências até anteriores à concepção de contexto, quando a gente vai falar ali, né, do que é o ambiente dentro dessa perspectiva pedagógica. E aí eu não tenho como deixar de citar Maria Montessori e, em consequência, Loris Malaguzzi, claro, quando eles trazem o espaço como algo extremamente relevante para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança e para o desenvolvimento do nosso trabalho também. A Maria Montessori, vocês vão, né, se lembrar que ela traz a tríade essencial para todo o processo educativo na infância, que é a criança, considerar a criança nesse processo como protagonista, como agente ali de conhecimento, como um ser ativo, não passivo. O adulto, mas é um adulto consciente, é um adulto que sabe o que está fazendo, é um adulto que conhece ali sobre perspectivas que a gente vai falar daqui a pouco. E o ambiente preparado. Não pode acontecer essa relação em qualquer ambiente. Esse ambiente ele tem que estar intencionalmente preparado para acolher essa infância, considerando a fase de desenvolvimento que a criança está. E aí é essencial que exista essa tríade para criar um cenário propício para o crescimento intelectual, emocional e social da criança, a partir da perspectiva que a Maria Montessori traz. E aí, inspirado nela, Loris Malaguzzi, né, como um bom estudioso, a Cleciane colocou acolhedor, outros sinônimos, outros adjetivos que vocês podem colocar aí, coloquem aí pra mim. Mas quando você fala de acolhedor, eu lembrei de afetuoso, a gente pode colocar alguns outros adjetivos. E aí, ele, como bom estudioso, foi lá, se inspirou não só em Maria Montessori, mas em outros nomes, vocês sabem. E aí ele pensou na perspectiva da Maria Montessori e chegou à conclusão de que sim, o ambiente ele é essencial nessa tríade e ele é inclusive o terceiro educador. Ele desempenha esse papel, mas ele só desempenha esse papel quando esse espaço, né, ele é rico
quando ele é inspirador, quando ele é repleto de possibilidades, quando ele é capaz de estimular a curiosidade e a criatividade da criança. E ele não faz isso por si só, né? Ele é inanimado, esse ambiente, esse espaço. Ele não tem como acontecer sozinho, a não ser quando a gente fala da natureza, né? Mas um espaço ali que é direcionado para o acolhimento da infância. Ele precisa de um adulto consciente, ele precisa ali de um educador protagonista que vai entender quais elementos que ele precisa trazer para potencializar esse ambiente e transformá-lo num terceiro educador, criando contextos que tenham significado e que transmitam a mensagem que ele deseja transmitir, para gerar o movimento que ele deseja gerar. E aí esse movimento, ele está muito relacionado ao que a gente tem ouvido falar, né? Porque vocês com certeza ouviram falar de termos como contexto investigativo, contexto de aprendizagem, e aí diversos outros adjetivos que a gente dá a essa concepção de contexto. Eu, particularmente, corroboro muito com uma definição que o Paulo Falk dá para contexto. Ele costuma dizer que ele não adjetiva o contexto, porque o contexto em si é isso que a gente estava conversando aqui. É a mensagem que eu quero transmitir a partir do ambiente. Então, o que eu quero? Como que eu quero que a criança se relacione aqui? Como que eu quero que ela, né? Quais possibilidades que eu quero trazer para essa criança aqui? Não de forma engessada, de forma ampla, enriquecendo o repertório dessa criança e trazendo outras possibilidades de acordo com a maneira que ela se envolve com esse ambiente. Mas eu costumo dizer, e aí vocês me perdoem a licença poética, mas eu costumo dizer que falar que um contexto é investigativo ou que um contexto é de aprendizagem acaba sendo até uma redundância. Porque quando a gente pensa no contexto, num ambiente que acolhe a infância de forma intencional, ele naturalmente vai gerar processos investigativos e ele vai gerar situações de aprendizagem. Digam para mim se vocês concordam, discordam e digam por que concordam e discordam também. Não adianta só concordar ou discordar, né? Mas essa perspectiva da gente não se preocupar muito na adjetivação do contexto, se ele é de investigativo, se ele é de aprendizagem, se, né, qual que é ali o lugar que ele se encaixa, e sim pensar em qual mensagem que eu quero transmitir, qual que é o estímulo que eu quero trazer para o processo de desenvolvimento e aprendizagem que aquela criança está. Não que o contexto não vai ter ali um direcionamento. A gente vai ver que a gente pode criar contexto gráfico, que a gente pode criar contexto que estimule jogos de representação, a gente vai criar de forma intencional tudo isso. Mas o adjetivo que vem depois, na verdade, ele está qualificando a nossa proposta pedagógica. É isso que ele está fazendo. Ele não está adjetivando o contexto, ele está expressando qual é a proposta pedagógica dentro daquele contexto. Deu para entender a minha, né, perspectiva aqui, já pedindo essa licença poética, porque eu sei que vão ter teóricos, né, que vão ali tecer uma explicação e um conceito sobre o que seria o contexto investigativo, o que seria o contexto de aprendizagem, mas eu particularmente vejo como uma redundância a gente adjetivar o contexto nesse sentido, porque se a gente cria de uma forma intencional, ele naturalmente vai criar processos investigativos e naturalmente vai desencadear em processos de aprendizagem, né? Então, acaba sendo redundante eu dizer um ou outro. E aí, alguns elementos que a gente vai trazer, já falando aqui, então, da nossa base teórica, que me faz pensar, então, nessa perspectiva do que é um contexto. E para mim, então, o que é elaborar um contexto nada mais é do que preparar um ambiente de modo a facilitar a noção de interligação e relação entre a criança e o espaço, a fim de que ela consiga interpretá-lo, sinta segurança para conectar-se a ele, a esse espaço, interagir com ele e criar brincadeiras que favoreçam o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Brincadeiras, né? A brincadeira e as interações que vão acontecer ali.
essa definição não está com referência porque eu construí essa definição a partir dessa perspectiva que eu trago da Maria Montessori e do Loris Malaguzzi. E é claro, eu li Barbosa e vi outras referências descrevendo ali o que é contexto, mas na prática pedagógica, no meu dia a dia ali do meu trabalho, eu vejo que quando eu penso num contexto, eu estou exercendo, na verdade, essa prática de preparar aquele lugar a fim de facilitar a relação que essa criança vai ter com o espaço, de transmitir uma mensagem para essa criança para que ela possa interpretar a partir dos elementos que eu trago, sentir segurança para que ela possa se movimentar e gerar vivências e experiências, se conectando a esse ambiente, interagindo com ele a partir dos elementos que estão inseridos, inclusive as pessoas, inclusive os pares, inclusive os adultos, criando ali vivências, brincadeiras, interações que favoreçam o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então esse é o cerne, né, de o que é elaborar, então, o contexto. E para isso a gente vai ter que desenvolver, claro, alguns elementos básicos. E aí eu sempre parto da teoria e trago elementos práticos. Então a gente vai associar aqui a teoria à prática para pensar como elaborar então um contexto. Primeiro de tudo, até antes da gente pensar em base teórica pedagógica, em todos os autores XYZ que trazem para a gente conceitos e, enfim, embasamento para que a gente pense sobre a prática pedagógica. Algo que às vezes a gente negligencia, inclusive nas graduações que nós temos na faculdade, é conhecer sobre o desenvolvimento infantil. Porque para a gente pensar num ambiente que acolhe a infância, a gente tem que entender como a infância se dá. A gente tem que entender quais são as etapas do desenvolvimento infantil na infância, a gente tem que entender quais são as fases, a gente tem que entender o que se espera para cada etapa, porque se a gente não entender isso, a gente não tem como criar um ambiente para acolher a infância, a gente não tem como criar um ambiente para acolher a criança, a gente não tem como criar um ambiente que seja rico e que transmita uma mensagem ali de segurança para aquela criança, para que ela se movimente, para que ela se desenvolva, para que ela interaja com o ambiente. Porque imagina só, se a gente não entende, por exemplo, que um bebê de 1 ano, ele tem interesse, por exemplo, em colocar ali objetos dentro de outros objetos. A gente até falou sobre isso no seminário com a Janu Cristino, que deu ali uma aula, né, sobre desenvolvimento infantil, que a gente acha que, né, é o cerne, é essencial que a gente parta daí. Então, se a gente não sabe disso, como que a gente vai pensar em trazer objetos e elementos que favoreçam esse movimento? Se a gente não sabe, por exemplo, que uma criança de 3 meses, ela ainda não engatinha, eu sei que eu tô indo pro extremo, mas, né, vai que... Se eu não sei disso... como que eu vou pensar em colocar os objetos próximos dessa criança para que ela se estique, para que ela se movimente, para estimular que ela vire de bruços? Então, se eu não sei desses elementos, eu não tenho como ter um ponto de partida, eu não tenho como começar. Então, eu preciso entender de desenvolvimento infantil, preciso entender quais são as fases, quais são os marcos, o que se espera. E isso para que eu possa criar um contexto que faça sentido, que tenha significado, que transmita uma mensagem assertiva, pensando naquela criança, naquele agrupamento, naquela fase de desenvolvimento. E isso não impede que a gente trabalhe com multietariedade, pelo contrário, a gente enriquece ainda mais o ambiente quando a gente trabalha com multietariedade. Se eu não sei, por exemplo, que a criança põe a boca porque ela está na fase oral, né? Põe a boca a maioria dos objetos para ela, porque é assim que ela entende o mundo, é assim que ela traz significado para as coisas. E aí eu coloco objetos pequenininhos, tampinhas de garrafa, colocando em risco aquela criança, né? Sem supervisão, coloco objetos que podem causar risco.
Eu preciso saber que ela tem essa tendência de colocar os objetos à boca. Então, o primeiro passo na base teórica que a gente tem que ter é conhecer sobre desenvolvimento infantil. Caso você sinta falta, né, de conhecer um pouco mais sobre isso na sua prática pedagógica, você não tem tanta experiência, destreza com isso, ou na sua faculdade não teve um aprofundamento sobre isso, a gente precisa buscar esse conhecimento fora, porque é a partir daí que a gente vai pensar em como organizar o nosso contexto, o nosso ambiente. E aí, o segundo passo é a gente conhecer sobre as práticas pedagógicas. Às vezes a gente pula o primeiro e vai só para o segundo, né? E ainda assim a gente vai para o segundo e fica na superficialidade, pensando em práticas pedagógicas de forma rasa, às vezes de forma até estereotipada. Há pouco tempo eu recebi de uma aluna, né, uma mensagem dizendo que na instituição que ela está, na verdade foi de uma mãe, na instituição que a filha dela está, ela recebe desenhos para que a filha faça a lição de casa aos fins de semana. E aí perguntei, né, falei, nossa, na educação infantil, pensando que a criança estava ali com seus 4 anos, 5 anos. Aí ela, pois é, e ela tem só 2 anos de idade. Ela tá detestando ter que pintar aqueles desenhos, que eram aqueles desenhos de folhinha, estereotipados e tudo mais. Então, olha só a limitação da prática pedagógica dessa professora e dessa instituição, trazendo uma proposta como essa para uma criança de 2 anos. Faz algum sentido? Para quem entende de desenvolvimento, para quem entende o que uma criança precisa estimular nessa fase, nessa faixa etária, acaba não fazendo nenhum sentido. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre práticas pedagógicas, pensando sobre fase de desenvolvimento também, e pensando também na perspectiva que a gente quer trabalhar. Se é uma perspectiva transmissiva, talvez o que eu esteja falando aqui não faça tanto sentido para você. Mas se é participativa, se é num processo enriquecedor de melhoria contínua da sua prática que você está, isso vai fazer sentido. E aí, a gente precisa alimentar o nosso repertório e a nossa fruição estética. É verdade. A Cleciane ficou misericórdia. Eu falei, é verdade, Cleciane. Eu fiquei chocada, assim, quando a mãe mandou essa mensagem num grupo. E aí eu fiquei mais chocada ainda quando eu soube a idade da criança, né? Pois é. E aí, para isso, a gente precisa alimentar o nosso repertório e a fruição estética em relação... Voltou, né, gente? Tava aqui pausado, não sei porquê, minha internet atrapalhando. Mas voltou? Me fala se voltou. Pra mim apareceu que tava pausado. Tomara que tenha voltado. Tava vendo aqui se meu outro celular tava roubando minha internet, mas ele tá longe. Tá bom. E aí, olha só. Como que a gente alimenta o nosso repertório e a gente desenvolve essa fruição estética? Como que a gente faz isso? Às vezes a gente acha que a gente tem que ler mais e mais livros teóricos, ou a gente tem que fazer mais e mais certificações. Recebi até de uma aluna, recentemente, uma mensagem perguntando, né, me pedindo uma sugestão de que faculdade ela teria que fazer para complementar o conhecimento dela, qual pós-graduação que ela poderia fazer. E aí eu perguntei para ela, falei, olha só, mas qual que é a sua intenção ao fazer uma pós-graduação? O que você está buscando? Só o título? Porque se for só o certificado, só o título, talvez não faça sentido fazer agora uma graduação, só buscando a titulação. Porque a gente tem que pensar em qual é a nossa intenção, né? E o que a gente está buscando para além do certificado, para além da certificação, para além do título que a gente vai receber. E aí, às vezes, para isso, até antes de tomar uma decisão de qual que é o próximo passo ali acadêmico que a gente vai dar, a gente precisa alimentar o nosso repertório, desenvolver essa fruição sobre as coisas ali e aí sim tomar uma decisão. E não tem jeito, a gente que trabalha com a infância, a gente trabalha, né, nessa perspectiva, dentro desse cenário, a gente precisa desenvolver uma percepção daquilo que é esteticamente, né, equilibrado, belo é muito subjetivo, né? Mas para além até de toda essa base teórica pedagógica que a gente tende a buscar, toda essa certificação, às vezes a gente se alimenta muito de informação e conhecimento e não coloca em prática.
A gente tem que começar a fazer o exercício de sim, buscar esses conhecimentos, mas buscar esse conhecimento sempre colocando na nossa prática pedagógica, para que ele faça sentido, para que ele se consolide. E aí, um exercício que eu tenho feito há algum tempo, depois que me falaram assim, olha, eu contei, né, eu tenho 5 faculdades, tenho 2 graduações de letras, português e italiano, tanto a bacharelado quanto a licenciatura, 4 diplomas, só letras me deu. E aí depois pedagogia, mais 3 pós-graduações. Aí uma professora minha, na última pós-graduação, falou assim, que legal, né? Você estudou bastante, agora só falta colocar em prática. Por quê? Porque tudo bem a gente buscar todo esse conhecimento, mas a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E aí, depois disso, para cada um dia de teoria, eu aplico pelo menos 2 de prática, para depois buscar uma nova teoria. Até por isso as nossas aulas aqui são semanais, porque tudo que a gente fala aqui, a gente tem uma semana para elaborar, para mastigar, para ruminar, para digerir, para a gente fazer ali todo um processo de elaboração, para que a gente assim possa ir para o próximo passo. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? Porque a gente está aqui com a teoria, e aí como que a gente faz tudo isso colocando em prática, para que a gente consiga então elaborar os nossos contextos. Veja só, vocês já ouviram falar com certeza desses termos aí durante os seus estudos, mas como que a gente elabora um contexto de uma forma prática, colocando aquela teoria que a gente aprende na faculdade ou que a gente busca nas formações continuadas em prática? A gente parte dessa tal da escuta e observação, até antes da gente pensar no planejamento e colocar em prática efetivamente. É claro que toda aquela teoria de entender fase de desenvolvimento vai ajudar a gente preparar o espaço primariamente, pensar nos contextos primariamente. Só que aí, depois esse contexto, ele se torna vivo. E aí, quando ele se torna vivo, quando ele está ali com as crianças inseridas, a gente precisa trazer à tona ali essa prática da escuta e da observação. E aí, como eu sempre digo para vocês, essa escuta e essa observação, a pedagogia da escuta, né, preconizada por Loris Malaguzzi, a observação atenta, ela precisa, né, são elementos que precisam ser entendidos de uma forma metafórica, porque não é só a gente sentar e ouvir, né, escutar ali, é uma escuta ativa, é uma escuta que se coloca em movimento. E essa observação não é a observação estática também, é uma observação que acontece na vida em si, enquanto tá circulando ali, né, a nossa vivência, a nossa prática. E aí, a partir daí, que eu vou entender quais são os interesses das crianças, quais são as suas necessidades particulares, que é algo que não tem uma cartilha, não tem como eu aqui dizer que, olha, desse jeito aqui que você tem que fazer aí em Rondônia, aí no Ceará, aí no Sul, aí em Guaianazes. Vai depender de quem são os seus humanos envolvidos no processo, de quem são as suas crianças, de quem você é, de quem que é a instituição que você está, de qual é a instituição que você está. E aí, a partir daí, eu vou elaborar os meus planejamentos. E aí a gente tem o planejamento inicial, o planejamento contínuo, isso a gente fala com bastante profundidade nos cursos que eu dou por aqui. Vai ter um curso de planejamento pedagógico inspirado em pedagogias participativas em agosto, na primeira semana ali de agosto, gratuitamente, já salva esse curso aí que é super completo, quem já fez sabe, e aí vai ter mais essa abordagem das pedagogias participativas, e logo em seguida a gente tem o nosso grupo de estudos, a abertura das inscrições do grupo de estudos, que já faz um tempão que a gente abriu vagas, que foi em fevereiro de 2023, agora vai abrir em agosto de 2023 a segunda turma deste ano do grupo de estudos Educação Infantil Humanizada, para a gente pensar com profundidade nesses aspectos e ver na prática como que a gente realiza, então, um planejamento inicial e contínuo assertivo. E aí, depois que a gente coloca ali em prática esses 2 primeiros itens, a gente precisa fazer aquele movimento cíclico, né? Que é ação, reflexão e ação. E aí a gente entra no processo reflexivo para entender se o caminho que a gente está percorrendo,
ele tá sendo assertivo, tá sendo por onde a gente quer, ou se a gente precisa de um refinamento, se a gente precisa ali de um redirecionamento, e a gente sempre vai precisar, porque aqui a premissa é buscar a melhoria contínua da nossa prática pedagógica. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente pensa sobre tudo isso. E aí, gente, a partir disso, a gente tem como entender, então, como que a gente coloca tudo isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Trouxe alguns exemplos para vocês que a gente realiza lá no nosso espaço pedagógico, o Espaço Mite Meu Lugar. E aí a gente pensou nos nossos ambientes, nos nossos contextos, em cada um deles ali, de maneira a sustentar os interesses das crianças, a pensar em quais contextos permanentes são interessantes para que a gente possa elaborar e estimular esses interesses que elas já apresentam e também estão relacionados ali com a fase de desenvolvimento que elas estão. E aí cada ambiente é direcionado também para esse interesse, mas também para necessidades particulares das crianças que a gente atende no espaço. Aí vocês veem numa primeira foto, tem uma área externa, que é um contexto externo. Nesse contexto externo a gente traz alguns elementos. Por exemplo, o elemento da água, que é um lugar que a gente pode mexer com essa água. Não muito ali, especialmente no frio, né? Mas no calor total. E aí eles fazem esses desenhos na parede, eles escrevem na parede. Olha só o processo ali. Quem disse que precisa daquela folhinha, né? Pra gente ficar escrevendo o nome da criança. Elas escrevem na parede. Elas são crianças de 4, 5 anos ali. E elas desenham, e aí o sol, ele apaga, e elas percebem esse movimento da evaporação da água. Olha quanto processo investigativo e quanto aprendizagem nesse contexto. Tem os jogos de representação que elas fazem também. Na foto ali do fundo, tem o cenário que a gente monta de uma cozinha, que traz elementos, elas fazem ali, as crianças, as suas experimentações, faz uma releitura da bandeja de experimentação, do brincar heurístico. A gente tem o contexto de pintura, contexto gráfico, tem a caixa de areia. Então, são contextos permanentes que sustentam esses interesses das crianças e são pensados para atender a necessidade que elas têm, de acordo também com a fase de desenvolvimento que elas estão. Daí, a gente realiza ali o nosso planejamento a partir disso, a partir então dessa observação. Quais que são as propostas pedagógicas que eu consigo desenvolver em cada um desses contextos? Será que consigo brincar de água na sala de referência, que tem um piso liso pra caramba? Já sei que não, né? Vou colocar a criança em risco ali. Ela pode escorregar, mas na área externa eu tenho um piso adequado, eu tenho um ambiente arejado, eu tenho um ambiente livre, tenho o sol que vai secar, né, se molhar ali a criança, se molhar o chão. Então eu tenho que pensar nesses elementos. Quais são os materiais que eu vou escolher para cada espaço, para cada contexto? Na sala de referência eu vou ter materiais específicos. Na área externa eu posso ter outros materiais. Esses materiais da área externa, por exemplo, não faz sentido eu colocar materiais que não podem molhar, né? Cilindro de papelão, por exemplo, na área externa, não faz sentido. Mas faz sentido na caixa de areia, que não vai água ali na nossa, né? Tem algumas que vão, aí já não faz sentido. Por isso que eu preciso analisar qual é o meu cenário, para que eu possa pensar em quais contextos, como construir esses contextos. E aí, onde que eu vou expor as produções que essas crianças realizam nesses contextos? Isso também vai constituir ali um contexto de investigação, de aprendizagem, que vai promover um diálogo, vai promover reflexão, vai promover a apreciação do resultado do trabalho que elas realizam. E aí eu digo que tudo importa, desde as cores, os materiais, a iluminação, a disposição dos móveis, a limpeza. Eu sei que é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito.
né? Os objetos da criança, eles precisam estar higienizados, limpos, questões de segurança, o alinhamento com os interesses, com a fase de desenvolvimento que a gente conversou aqui. Tudo isso precisa ser pensado quando eu vou pensar no meu planejamento de contexto, para elaborar ali as minhas propostas pedagógicas dentro das intenções ali que eu estabeleci a partir da escuta e da observação. E aí, depois disso tudo, eu preciso refletir continuamente para melhorar a minha prática pedagógica sempre. E para isso o espaço deve favorecer o processo educacional, seja ele como for, em relação às suas limitações. Então, independente do espaço que você tenha, a gente analisando o cenário, a gente consegue potencializar os contextos. Isso é uma premissa inegociável. O nosso ambiente, ele tem que ser parceiro do nosso trabalho, um parceiro ativo. Ele tem que ter potencial ali para ser explorado, porque ele é capaz de influenciar diretamente o comportamento, a interação e o desenvolvimento da criança, e o nosso comportamento, a nossa interação e o nosso desenvolvimento também. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando de uma forma bem prática. Hoje a gente tem lá, por exemplo, no nosso trabalho, um espaço que é um espaço amplo, tem uma área externa muito maravilhosa, que eles conseguem ver o sol, conseguem ver ali o decorrer do dia. Mas a gente já esteve num espaço que não tinha nenhuma dessas possibilidades. Que a gente tinha um corredor que não via o céu, um ambiente mais frio, um ambiente mais fechado, um ambiente menor, mas que mesmo assim a gente conseguia trazer elementos que potencializavam ali o processo de aprendizagem da criança com os recursos que a gente tinha. E aí hoje a gente está num ambiente melhor, né? Dizendo de forma estrutural, com uma infraestrutura melhor, mas se a gente não trouxer potência para a gente utilizar esse espaço, enriquecer esse espaço, construir contextos que façam sentido e que transmitam uma mensagem para que a criança possa interagir com ele, esse espaço ele pode se tornar sem significado. Ele pode, na verdade, perder todo o seu potencial. E às vezes um espaço que eu não dou nada para ele ali, ele tem muito mais potencial do que um outro que tem tudo. Outro exemplo que eu dou, tem espaços que tem escolas que tem área verde, tem natureza, tem terra, tem área ampla, gramado, mas a criança não pode correr, a criança não pode interagir com os elementos da natureza, ela não pode mexer na terra, ela não pode coletar materiais. E aí, qual o espaço é melhor? Aquele que não tem nenhum ambiente externo, que não tem terra no chão, mas que a terra é trazida em vasos, que a terra é trazida em bandejas de experimentação, que contextos são criados dentro de salas com elementos da natureza, ou aquele outro que tem um ambiente maravilhoso, incrível, com área externa e natureza e tudo mais, mas as crianças não podem interagir nele. Então o contexto ele vai depender muito também de quais são as propostas pedagógicas que eu trago para ele, né? A potência dele, o significado dele e ali tudo que eu posso extrair, o quão rico ele vai ser se eu realmente trago elementos que o tornem ricos. A próxima aula express vai ser dia 14/7/2023, agora em julho 2020, toda sexta-feira, então, a gente vai ter uma aula rapidinha como essa para falar de um tema relevante, que nos ajude, nos favoreça na nossa prática educativa. E aí eu vou abrir uma caixinha com sugestão de tema para vocês colocarem lá nos stories, e depois vou abrir uma caixinha com sugestão de uma enquete com sugestão de tema, com 2 opções dos temas que apareceram lá no nosso grupo de aula express. Qual vai ser o tema? A gente vem para nossa aula express com o nosso vinho, talvez não tanto, porque eu bebi bastante. Bebi bastante vinho, até por isso que eu acho que eu tô falando mais mole, né? Demorei mais 10 minutos para falar. E aí a gente vem pra cá e tem aqui o nosso momento de reflexão e interação. Espero que tenha sido aqui bem proveitoso a gente conversar sobre isso, que essa conversa sobre contexto tenha trazido novos insights para você pensar sobre como elaborar o seu contexto. Tá bom? Muito obrigada, Camila, por estar aqui. Kelly, todo mundo que entrou. Beijo, Fernanda. Que bom que você gostou. Até mais, então.